Hoje vamos fazer uma viagem no tempo, diretos às areias da Península Arábica, para perceber como é que nasceu uma das maiores religiões do mundo, o Islão. Pensem nisto. Como é que uma enorme península, quase toda desértica, dá origem a uma fé que se espalha pelo mundo inteiro? A resposta, como vamos ver, está numa mistura fascinante de tribos rivais, rotas comerciais super importantes e uma mensagem que mudou completamente as regras do jogo. Então, para começar, vamos situar-nos no mapa e na época. A Península Arábica, bem, era uma terra de extremos. Imaginem desertos a perder de vista e de repente oásis cheios de vida. Havia tribos nómades e cidades cheias de gente. Este ambiente tão duro e contrastante, claro, influenciava muito a vida das pessoas. Na prática, havia dois grandes estilos de vida. De um lado, tínhamos os beduínos, os nómadas do deserto. A vida deles era um movimento constante, sempre à procura de água e pasto para os rebanhos. Para eles, a lealdade ao clã era tudo. Do outro lado, tínhamos a cidade de Meca, um autêntico centro de negócios, super movimentado, onde os mercadores faziam fortuna com as caravanas que cruzavam o deserto, ligando grandes impérios. E mesmo no coração de Meca estava a Caaba. É importante perceber o que ela era antes do Islão. Era um santuário sagrado, um ponto de encontro para imensas tribos que vinham ali adorar os seus próprios deuses. Isto fazia de Meca não só um centro religioso, mas também um polo económico muito poderoso. Pois bem, é precisamente neste mundo cheio de contrastes que nasce a figura central de toda esta história. Maomé não teve uma infância fácil. Ficou órfão muito cedo e teve de começar a trabalhar ainda novo. Aprendeu o ofício do comércio nas caravanas e, com o tempo, ganhou uma reputação incrível de ser uma pessoa honesta. Aliás, era conhecido como Al-Amin, que quer dizer o confiável. Mais tarde, o seu casamento com Khadija, que era uma mulher de negócios de sucesso, deu-lhe estabilidade financeira e, talvez mais importante, tempo para pensar e refletir sobre o mundo à sua volta. E foi precisamente num desses momentos de reflexão que aconteceu algo que não só mudou a vida dele para sempre, mas que acabou por mudar o curso da história. Este é o ponto de viragem. Conta-se que, numa gruta perto de Meca, Maomé recebeu a primeira de muitas revelações divinas. A mensagem central era, para a altura, completamente revolucionária. A ideia de que existia um único Deus e que era um dever de todos cuidar dos mais pobres e vulneráveis. Isto ia contra muita coisa que era aceite na época. Claro, esta nova mensagem não agradou nada à elite de Meca. Os líderes da cidade tinham muito a perder. Porquê? Porque a adoração de um só Deus ameaçava o negócio das peregrinações à Caaba, que, como vimos, era uma fonte de riqueza e poder. A reação deles foi imediata e muito dura, com perseguições e boicotes económicos contra Maomé e o pequeno grupo que o seguia. A situação em Meca ficou, portanto, insustentável. Para esta pequena comunidade de seguidores, a questão era de sobrevivência. Era preciso tomar uma decisão drástica. E essa decisão foi a Hégira. O que é a Hégira? É a migração de Meca para uma cidade a norte chamada Yatreb, que mais tarde ficaria conhecida como Medina. Mas atenção, isto não foi só uma fuga. Foi um movimento estratégico fundamental, o verdadeiro início de uma nova comunidade. A Hégira é tão importante que marca o ano 1 do calendário islâmico. E não foi uma viagem qualquer. Estamos a falar de cerca de 450 quilómetros, a pé e de camelo, através de um deserto incrivelmente perigoso. Dá para ter uma ideia do nível de risco e de convicção que estas pessoas tinham. Ao chegar a Medina, aconteceu algo de novo. Foi criada uma comunidade que não se baseava nos laços de sangue ou de clã, mas sim numa fé partilhada. Maomé chegou mesmo a criar uma espécie de constituição para organizar a vida entre os seus seguidores e as outras tribos da cidade. Esta nova organização social e política em Medina acabou, como era de esperar, por levar a vários conflitos armados com a velha rival, Meca. Depois de vários anos a construir esta nova comunidade e a lutar contra os seus opositores, a fase final da vida de Maomé foi dedicada a consolidar o que tinha sido criado e a unificar a península. O ponto alto desta fase foi, sem dúvida, o regresso a Meca. E o mais surpreendente é que a cidade se rendeu quase sem luta. Um dos primeiros atos foi entrar na Caaba, remover todos os ídolos que lá estavam e dedicá-la ao culto do Deus único. Este gesto teve um poder simbólico enorme e, a partir daí, tribos de toda a Arábia começaram a juntar-se a esta nova comunidade, deixando para trás décadas de guerras internas. E as revelações que Maomé dizia ter recebido?
Ao longo de mais de 20 anos, essas mensagens foram sendo memorizadas e partilhadas oralmente pelos seus seguidores. Só mais tarde é que foram todas reunidas e escritas, formando o livro sagrado do Islão, o Alcorão. É no Alcorão que encontramos as práticas centrais da fé, coisas como a oração diária, a importância de dar aos mais necessitados, o jejum no mês do Ramadão e a peregrinação a Meca para quem tiver essa possibilidade. Estes são os pilares que sustentam a vida de um muçulmano e da comunidade. Portanto, no momento da sua morte, em 632, o legado de Maomé era transformador. A Península Arábica, que era um mosaico de tribos rivais em guerra constante, estava agora unificada sob uma fé e uma liderança comuns. Estava montado o palco para uma expansão que, na altura, ninguém poderia imaginar. Isto deixa-nos com uma última questão para pensar. De que forma é que a unificação destas tribos, sob uma única fé, acabou por mudar o curso da história mundial? Porque o que aconteceu a seguir não ficou limitado à Arábia. A força desta união deu origem a impérios, a avanços incríveis na ciência e na arte, e as suas consequências, bom, essas ainda hoje as sentimos no mundo em que vivemos.